E aí, a tua borboleta? A minha borboleta, a verdadeira inteligência não está em saber tudo, mas em aprender algo novo a cada dia. Aprendeu? Tá aprendendo? Sim. Outra coisa, obrigada por você, porque você foi uma luz. Não pelo vídeo, mas sim. E você vai ser para outras pessoas também. Se Deus quiser e Ele quer. A vida é feita de surpresa. A gente vai ajudar muitas vidas. A gente só tem que entrelaçar um nó sem embolar. Porque se a gente for com pressa, a gente acaba embolando. Isso aí. Amém. Amém. Olha isso que tá. Então, bom dia, meus amores. Tô aqui com essa guiadora linda, maravilhosa. A minha inspiração foi quando eu tinha 12 anos. Eu perdi meu pai, entendeu? Meu pai nunca foi agressivo, sempre foi um pai amoroso, só que minha mãe sempre era agressiva. Só que eu, depois de adulta, eu fui entender por que minha mãe era. Porque a minha irmã mais velha, porque hoje em dia tem 32 anos, me explicou que minha mãe veio pro Rio de Janeiro, ela é pernambucana. Ela veio com uma tia dela, ela veio com 14 anos de idade. Ela veio pro Rio pra poder arrumar algo melhor. Aí a tia dela começou a explorar ela. Ela teve que casar com um porteiro pra poder sair da casa da tia. Isso, todo o dinheiro que ela recebia do trabalho, a tia dela pegava. Então ela teve que casar com o porteiro, teve um encantamento os dois e tal, teve que casar e teve um filho. Aí a minha mãe, o que aconteceu? Mãe solo, como hoje em dia é todo mundo. Separou. Teve que casar, conheceu outro rapaz, enfim. Hoje em dia, minha mãe tem 5 casamentos com 11 filhos. Uau. 3 em Pernambuco, 8 no Rio. Que essas 8 sou eu. Mas eu queria te dizer isso tudo, que minha mãe foi forte. Minha mãe já dormiu em rodoviária e tudo. Mas com o tempo, minha mãe foi sendo muito agressiva. Então eu ia pra escola com o pescoço todo deformado de unha. A gente ia todo mundo pra escola, todo mundo machucado. Aí teve o conselho tutelar. Só que a única que começou a fugir de casa fui eu. Fui parar um belo lugar num abrigo. Passei por 9 abrigos no Rio de Janeiro. 9 abrigos. Mas o melhor abrigo foi o Ayrton Senna lá na Mangueira, em frente à Mangueira. Foi o melhor que me ensinou. E lá na Penha. Tive audiências pra ir pra casa, voltar, só que é aquilo, o medo de voltar pra casa e apanhar mais e mais. E eu sempre, meu pai, ele sempre cuidou de mim, dos meus irmãos todos, que não era filho dele de sangue. A única filha era eu. A única filha era eu. Então ele criou meus irmãos todos. Sendo que minha mãe expulsou ele de casa. Numa bela briga, eu não me conformei. Então dali eu fugia muito de casa. E toda vez a minha mãe pegava e pedia pro meu irmão, que era mais velho do que eu, pra me caçar lá na comunidade. Me caçava e quando ele me achava, ele me levava pra casa. A agressão era pior. Pior ainda. Era muito mais. Só que dali eu peguei um belo dia, fugi da janela de madrugada e tal. Fui parar, eu só ficava na comunidade lá. E meu irmão me caçava e me achava, porque era uma comunidade pequena. Eu fui pra outra comunidade, fui parar na Nova Holanda. Minha mãe começou a ver que eu não aparecia 1 semana, 2 semanas. Começou a ficar preocupada. Eu tinha 13 anos. 13 anos? 13. Aí eu parei, sentei numa calçada, as meninas brincando de elástico. Aí todo mundo foi pra casa, a irmã foi chamando 6 horas da noite pra casa, tomar banho pra jantar, e eu continuei na mesma calçada. Sendo que dali, parecia que era um portal. Porque a mãe da menina que eu tava pulando elástico foi varrer a varanda e me viu sentada. Tá chorando por quê? Tô com fome, tia. Vai pra casa. Foi o que eu ouvi dela. Eu falei, não, eu não posso. Por quê? Minha mãe me bate muito. Ela, vai pra casa, tem que ir. Aí ela viu meu pescoço. Aí me botou pra casa, me deu banho, comi. Quando eu comi, eu caí na cama, fui acordando no dia seguinte. E a filha dela sempre ia pra uma capoeira, que era na Nova Holanda mesmo, de van. Comecei a ir junto com ela. Então, de um dia, eu fiquei um mês na casa dela. Sendo que eu não sabia que minha mãe tava com o coração amargurado, por mais que ela me agredia muito. Ela começou a botar cartaz desaparecida. Meus cartazes indo pro lado e pro outro, o nego acabou vendo e falando, ela tá em tal lugar. Minha mãe foi atrás de mim, falou com o dono da favela, conseguiu me resgatar. Mas a tia mesmo que me acolheu não queria. Porque ela sabia a história toda, não queria me devolver. Porque ela sabia a história toda que eu ia voltar a apanhar de novo. E aquilo... Ela foi um anjo pro papai salvar o caminho, sim. Né? Então dali eu fui pra casa, apanhei a beça, voltei pra escola, toda deformada e tal. E acabei fugindo, indo pra um abrigo. Na rua, conheci uma colega na rua. Ela falou, vamos comigo? Eu falei, vamos. Ela vai e volta pra casa. Eu falei, não, ela, então você vai vir comigo? Aonde que eu vou? Eu falei, vou. Fui parar num abrigo. Do abrigo entrou em contato com a minha mãe, todo mundo, minhas irmãs. Tentou me pegar, aí teve que ter audiência e tudo mais. Só sempre que eu falava pra juíza que não. Então eu passei por 19 abrigos. O que você acha que te manteve, que te sustentou, além, né? Eu já vi que teve gente. Muita coisa. O que me sustentou foi que eu comecei a parar na pista, roubei, usei droga, muita droga aqui. Não pó, mas vamos dizer, desculpa o palavreado. Comecei a usar tine, redutor de tinta. Então aquilo me dava uma força de roubar e eu não queria voltar pra casa nunca mais. Só voltava pra casa quando eu tinha meu dinheiro, eu ia no mercado, comprava tudo que eu queria e levava pra casa pros meus irmãos, deixava lá na porta e voltava pra rua de novo. Mas teve tempo que eu peguei e falei, isso não é pra mim. Teve tempo que eu chorava
no colchão, no chão, no papelão, dormia na rua e falava, não era pra mim estar aqui. Eu queria muito estar com meu pai e com a minha mãe, juro de coração. Mas eu me sentia muito só. Mas o que foi a oração, que a força de eu não querer estar ali, que aquele futuro não era pra mim. E eu olhei pra dentro de mim e falei, meu lugar não é aqui. E foi os educadores da rua, muitos de mim oprimiram, mas teve um que me ajudou muito. Me botou... Ai, que bom que eu tô contando isso. A minha história me levou. Ele era dono da Guarda Municipal da Central do Brasil. Aí ele tinha uma filha que tinha leucemia, mas faleceu. Então, isso aí. Então ele pegava os adolescentes na rua, levava pro abrigo e ia embora. Então toda vez ele me pegava, me conhecia e eu fugia. Teve um belo dia que ele me pegou, conversou comigo e falou, você quer uma nova vida? Eu falei, sim, uma nova trajetória. Porque as meninas da pista, da rua, eram muito agressivas com as educadoras. E as educadoras iam pra lá pra cuidar da gente, cara. As meninas esculachavam porque ela era de menor e a educadora não podia fazer nada. Então eu comprava o barulho delas. Então ele via que eu defendia. Então ele pegou um amor por mim e eu peguei um amor por ele. Aí um belo dia ele falou assim, não era pra mim fazer isso, é contra a lei, mas eu vou fazer. Me encontra em Copacabana, em tal lugar, que eu vou te buscar. Vou acabar no plantão e eu vou te levar pra casa e você vai ter uma família. Bem melhor do que você já tem. Ai, que coisa linda. Peguei a minha bolsa dentro do esgoto, que eu guardava minhas roupas, minha coberta, minhas roupas, pra os outros não roubar, pra não dar de mochila na rua. Botei dentro do esgoto, tirei minha roupa, fui lá pra Siqueira Campos, posto 2. Sentada lá, esperando a van dele. Quem passa? A van do recolhimento. E eu tava bonita, eu tava trajada, não tava uma moradora de rua, eu sempre andei bonitinha na rua. Mas eu não sou moradora de rua, ô amigo. O agente municipal que tava indo lá. Tô esperando uma irmã minha. Ele me pegou pelo braço e me jogou dentro da van. E eu comecei a discutir com ele, ele me deu um tapa na minha cara. O agente municipal, que era pra proteger a gente, mas conforme eu discutindo com ele dentro da van, pra que isso? Ele atacou o splay, mas deu um tapa na minha cara. Aquilo foi um ódio dentro de mim, que eu queria quebrar a van, queria quebrar tudo. Ele foi e tacou o splay. Só que as outras pessoas que estavam dentro da van começaram a passar mal também. Então teve que mudar a gente pra outra van. E aquela van ficou estacionada. Ele agiu pelo ódio. Tudo bem, chegamos lá no Taiguara, eu cheguei no Taiguara, que é a casa de reconciliação, que vai os moradores de rua, as moradoras de rua que eu falo só de menor. De lá, eles transferem para cada abrigo, de cada função e idade. Então ele falou isso, pra mim poder esperar ele lá. Sendo que ele me levou pro Taiguara, eu fiquei com muito ódio. Ele me jogou lá dentro, ok, não era pra mim estar ali. Só que Deus foi muito bom na minha vida. Ele pegou, levou outros moradores de rua lá no abrigo, não sabia que eu estava lá, porque ele não me encontrou lá no local onde ele marcou. Então ele me viu dentro do abrigo, foi um susto. Como que ele ia me pegar dentro do abrigo se ele era guarda municipal? Ia ser uma coisa muito errada e surreal, porque eu era de menor. Aí o que eu fiz? Ele fingiu que foi embora, eu peguei, fiz uma simulação, pulei o muro, consegui fugir, cortando o assunto. Eu parei dentro da van dele, ele me levou lá pra Niterói, pra casa dele. E outra coisa, aí ele me levou pra lá. Aí eu fui tratada como uma filha pra ele, de coração. Foi uma coisa surreal. Quando foi 2 semanas depois, ele falou, você não pode fazer estudar. Aí pediu pra mim vir no Rio, pra poder pegar meu documento com a minha família, pra me botar na escola lá. Me matricular lá. Só que eu menti. Peguei, eu tinha uma namoradinha no abrigo, chamei ele, fui lá, busquei ele. Fiquei o dia todo na rua, em vez de buscar o documento de casa, fui ver. Era hora desse meu namoradinho voltar pro abrigo. E eu, onde que eu tava, eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás, tava com o braço cruzado pensando. O que eu fiz? O que eu fiz? Como que eu vou voltar? Aí o que aconteceu? Eu voltei pra pista de novo, comecei a usar time e tal. Um belo dia, passa ele, o Guilherme. Aí ele me viu lá com uma cara muito triste e falou, não desisti de você. Não desisti. Mas me levou pra um abrigo lá na Penha, que foi aonde foi preciso eu passar pelo que eu passei, porque eu tava muito obcecada em time. Então lá era uma casa de recuperação, mas era a melhor casa também. E lá eu peguei, fiz curso, estudei, estou no meu 2º grau, só não terminei. Meu 2º grau, fiz curso, lá eu conheci também fazer a minha profissão, que é hoje em dia, transista, que eu aprendi dentro do abrigo. Hoje em dia eu consigo mexer em computador, que eu sou técnico de informática também. Aí eu saí de lá e a minha aspiração foi eu querer ser melhor do que eu era e aproveitar a minha vida. E hoje em dia eu tenho 25 anos. Mas se eu pudesse voltar atrás pra mudar, eu mudava. É o que eu falo pra vocês. Aproveita o hoje. Aproveita as oportunidades. O hoje, porque o amanhã não existe. As oportunidades estão abertas. Que você pensa que não é porta aberta, é. Porque a gente não passa pelo processo. O processo sem passar pelo sufoco, entendeu? Então tem que passar pelo processo. Porque aí vai vir a tua vitória. A gente tem que ser o que é permanente. E sempre com a nossa fé, acreditando. Poxa, mas hoje não fez sol. Eu não consigo alugar minhas cadeiras de praia com sol. Mas vai dar certo. Aí vai vir todo mundo. Deus sempre viu um anjo. Não seja permanente na tua fé. E hoje em dia eu tô bem. E